Assista agora o programa Mais Cidadão. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Vai ser muito legal estar com vocês. No dia 22 de março, comemoramos o Dia Mundial da Água. Em 1992, nesta data, a ONU divulgou um importante documento, a Declaração Universal dos Direitos da Água, coisa muito importante para a vida de todo mundo. Apresentando uma série de medidas, sugestões e informações, esse documento tem o objetivo de despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a preservação deste bem valioso, a água. Hoje você vai saber como estão os recursos hídricos no Brasil e na nossa região, numa entrevista com Francisco Castro Laós, que é secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Você vai ver como ele sabe sobre o assunto da água e da preservação do meio ambiente. Vai conhecer também o maravilhoso trabalho desenvolvido pelo Grupo Circos da Unicamp, que estuda e pesquisa essa arte milenar que encanta a todos. Vale a pena conferir. A gente convida agora vocês para uma entrevista sobre o que tem sido feito para a preservação da água no mundo, no Brasil e na nossa região. No dia 22 de março, comemoramos o Dia Mundial da Água. Criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1992, tem como objetivo promover debates, reflexões e, o mais importante, a conscientização sobre a preservação desse líquido precioso. Mais do que um bem natural, a água tem um papel fundamental na vida do ser humano. Sem ela, seria impossível nossa existência. Para ser potável, a água tem que passar por complicado processo químico. Quanto mais poluímos nossos rios, mais caro se torna esse processo. Se não preservarmos nossas bacias, pode faltar água, e água é vida. Neste mês de março, nós estamos comemorando o Dia Mundial da Água, que foi dia 22. Nesse dia, todo mundo é chamado a uma reflexão. Qual a importância da água? O que eu posso fazer para preservar a água? Para isso, nós estamos chamando aqui no programa Mais Cidadão um engenheiro como eu, que se chama Francisco Castro Laós. Ele é o secretário executivo do PCJ. Você sabe o que é isso? É um comitê das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Esses rios somados são parte da bacia hidrográfica que serve toda a nossa região. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu queria saber de você o seguinte: qual a importância desse comitê das bacias chamado PCJ? O que vocês têm feito? Descreva um pouco para nós a importância desse trabalho e quais são os resultados positivos que têm acontecido de uns anos para cá. Muito obrigado, uma pergunta fantástica, porque na realidade nós temos um consórcio intermunicipal que foi criado em 1989, como uma associação de usuários que hoje contempla 27 empresas e 43 municípios, e esse consórcio, juntamente com o governo do estado, que em 93 criou o nosso comitê de bacias, inicialmente só do estado, certo. Em 2003 de domínio da União, certo. Em 2008 também de Minas Gerais, porque as nossas nascentes são lá em Minas, Extrema, Tamanducaia, e o mais interessante, que o nosso comitê funciona 3 em 1. São 3 comitês que têm as mesmas câmaras técnicas e deliberam em harmonia de forma conjunta. E o consórcio, que é membro desse comitê no segmento da sociedade civil, é como se fosse um anjo da guarda do comitê, sempre com boas práticas em gerenciamento dos recursos hídricos. E qual é o principal objetivo do Comitê das Bacias, desse consórcio? Nós tínhamos um problema muito sério com os recursos hídricos, principalmente a cidade de Piracicaba, que era a última a captar água no rio Piracicaba, e foi anunciado, nos anos 70, a construção do sistema Cantareira, ou seja, 50% da Grande São Paulo seria abastecido pelas nossas cabeceiras. Certo. Então, Piracicaba fez um grande movimento chamado Campanha 2000, Redenção Ecológica do Rio Piracicaba, que se estendeu por Campinas e por todos os municípios. Certo. E essa campanha, ao contrário das demais, não apenas reivindicavam, propunham 32 soluções. A solução número 19 era criar uma associação que congregasse ações, ou seja, para evitar que o mesmo recurso público fosse gasto 2, 3 vezes para o mesmo motivo. Perfeito. E uma primeira
missão foi o seguinte: nós não tínhamos uma política de recursos hídricos, mas nós tínhamos os nossos alunos da Unicamp, de outras universidades, da USP, que faziam mestrado e doutorado na França e Alemanha, onde o gerenciamento dos recursos hídricos estavam avançados. Então, nós partimos para termos uma política. Em 1991, nós tivemos a política dos recursos hídricos, que previa que o primeiro comitê de bacias a ser criado seria o comitê do PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, por exemplo, o município se faz representar, porque o município fala em nome daquele cidadão que consome, fala em nome das empresas, do comércio, etc. E tem as empresas, que são aquelas que captam a água para produzir os seus produtos, vamos dizer assim. Exatamente. Então, as empresas participam, o cidadão, a sociedade civil e os gestores desse processo, que são os municípios. A Política Nacional dos Recursos Hídricos, a estadual de São Paulo veio em 91, a nacional em 97, tem vários instrumentos de gestão, que nem plano de gerenciamento, e um dos instrumentos é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Certo. Não é a cobrança que nem a gente paga a tarifa da Sanasa, é um acréscimo, que seria um acréscimo para a revitalização dos rios. Perfeito. E qual é o objetivo desse instrumento? É, através do bolso, ou seja, pagando-se pela água, Perfeito. que o cidadão faça um uso mais racional, mais equilibrado, que a água passe a ter um valor econômico. Eu entendi. Nós temos a implantação da cobrança aqui na nossa região desde 2006 e digo que o consumo foi resumido em torno de 40%. Ou seja, nós partimos para uma redução de consumo porque pesou no bolso. Como é que está o abastecimento de água na nossa região? Preocupa a situação que temos hoje? Eu diria ao senhor o seguinte: a ONU disse que abaixo de 1.500 metros cúbicos por habitante ano é estresse hídrico, escassez absoluta. Certo. A nossa região tem uma disponibilidade hídrica de estiagem de 400 metros cúbicos por habitante ano. O Oriente Médio tem de 450. Nós estamos quase igual ao deserto. Igual ao deserto. E por que continuamos tomando banho, as indústrias continuam funcionando e a agricultura continua irrigada? Porque nós temos um grupo dentro do Comitê de Bacias, que chama Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, que participa concessionárias, técnicos, universidades, e uma vez ao mês nós liberamos as águas das comportas, estabelecemos regras, então nós temos assim um balanço hídrico no limite. Certo. O ano passado, na estiagem, eram liberados do sistema Cantareira 8 metros cúbicos por segundo e nós estávamos em sofrimento. Aí conseguimos a liberação de 12. Mas é tudo negociado. É uma gestão que a gente chama de gota a gota. O cidadão que abre o chuveiro não imagina quantos cabelos os técnicos perderam para que aquilo se torne uma realidade. Não, e na realidade as pessoas talvez não saibam quanto custa para você tratar a água, captar a água do rio, trazer até uma estação de tratamento, você fazer todo aquele processo químico que permite que a água chegue límpida e potável na sua casa, Sim, tá certo? sim. Às vezes a pessoa lava o quintal, lava a frente da sua casa com água tratada. É como se ele pegasse um pouco de ouro e jogasse na calçada dele sem uso.